Saudações, caro amante da Idade Média! Seja bem-vindo ao canal Medieval. O tema deste vídeo será a impressionante Batalha de Covadonga, então não saia daí e acompanhe. A Batalha de Covadonga foi travada ao noroeste da Península Ibérica, representando uma tentativa católica de cessar as atrocidades praticadas por parte dos mouros, que eram invasores muçulmanos. Mas sua importância vai além disso. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente deve a sua existência e suas constituições físicas e culturais a esta batalha. Falaremos disso daqui a pouco. Antes da batalha, o cenário era caótico. Os detalhes da opressão vivida pelos cristãos foram abordados no vídeo do Reino das Astúrias, o qual recomendo que seja assistido em seguida para melhor compreensão. Assim, a Batalha de Covadonga ocorreu no contexto posterior à queda do Reino Visigótico, com os mouros já exercendo domínio sobre a Península Ibérica. Vamos agora enumerar os principais significados desta batalha. Primeiramente, apesar do cenário de devastação, a Batalha de Covadonga marcou o ressurgimento de um Estado católico na Península Ibérica, isto é, o Reino das Astúrias. Em segundo lugar, esta batalha marcou o início da Reconquista, a mais longa guerra da história, a despeito de alegações que apontam para a Guerra dos 100 Anos como sendo o mais longo conflito militar da história. Afinal, a Reconquista, entre tréguas e lutas, durou quase 800 anos. Bem mais do que a Guerra Anglo-Francesa mencionada. A importância desta batalha para a história é enorme. Curiosamente, muitas pessoas ignoram seu valor. Mas você pode mudar isso, promovendo este material. Basta curtir este vídeo. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. A dura realidade era que muitos nobres visigodos, que eram militares cristãos, morreram na invasão do ano de 711. Há aqueles que foram feitos de reféns para a obtenção da colaboração forçada da população. Entre estes nobres encontrava-se Dom Pelaio, também conhecido como Pelágio. Pouco se sabe sobre ele, mas é provável que ele era neto de Rodrigo, o último rei dos visigodos. Enfim, sabe-se que ele teria sido um nobre de boa formação militar, exercendo a função de expatário na corte dos reis visigodos. Ora, Munuza, um dos líderes militares islâmicos e governador do norte da península, tentou capturar Pelaio. Na ocasião, Munuza aproveitou para sequestrar a irmã de Pelaio para casar com ela à força. Naquela época, muitos muçulmanos tinham haréns com diversas mulheres. Aliás, isto é comum entre eles ainda hoje, praticantes que são da poligamia. Pelaio por muito pouco conseguiu escapar de uma armadilha e evadiu-se para uma região montanhosa que, cá entre nós, é uma região de extrema beleza, as Astúrias. Lá ele montou um reduto de resistência contra aqueles que tinham destruído a sua civilização e que agora ameaçavam a sua religião, e ainda tinham desarticulado a sua própria família. Com poucos homens sob seu comando, Pelaio se opôs à presença islâmica, recusando-se a pagar os impostos abusivos e corajosamente contra-atacando com a sua milícia as escaramuças das patrulhas inimigas. Dom Pelaio, aliás, é mencionado em uma crônica muçulmana depreciativamente como um asno selvagem, tamanho era o desprezo que os mouros nutriam por ele. Com isso tudo, Munuza enviou suas tropas à região, contando com reforços vindos de Córdoba, sob o comando do general Alcama. Seria nos vales cheios de curvas e desfiladeiros das montanhas que a batalha ocorreria. Os cristãos marcharam para o interior do Vale de Cangas, que fica nos picos da Europa, esperando os inimigos no Monte Alzeva. Um último recurso sórdido empregado pelos muçulmanos antes da batalha foi o envio de um bispo que vergonhosamente colaborava com os invasores. Ele tentou dissuadir Pelaio de sua resistência, dando inclusive falsas garantias de bem-estar caso mesmo fizesse um acordo. Mas Pelaio estava firme, sabendo que os mouros só respeitavam quem respondesse à altura. A verdade é que sem luta morreriam todos. Pelaio então negou a proposta, evocando a passagem bíblica que compara o reino de Deus ao grão de mostarda que, aparentemente insignificante por sua pequenez, produz um frondoso arbusto. Depois da recusa da rendição, as tropas muçulmanas avançaram. Chegando no local exato da batalha, em Covadonga, os asturianos estavam refugiados invocando a proteção de Nossa Senhora. Neste lugar, uma capela existe até hoje. Ali então,
Acuados e em legítima defesa, os asturianos responderam aos ataques corajosamente. Vamos ver agora como aconteceu esta batalha. A estreiteza dos vales favorecia os defensores, apesar deste fator não lhes garantir a vitória. O conhecimento dos asturianos de sua própria região dava mais valor aos seus contra-ataques. Do lado asturiano estavam aproximadamente 300 guerreiros. Já os muçulmanos contavam com milhares de soldados, com as crônicas divergindo em seu número exato. Uma delas menciona centenas de milhares. Na mais modesta das versões estabeleceu-se uma diferença de 1 cristão para 5 muçulmanos, isso considerando o mínimo. Vendo estes números, alguns se lembram dos espartanos nas Termópilas, mas apesar da fama desta batalha da antiguidade, os espartanos não estavam em apenas 300 homens, pois contavam com mais de 1000 guerreiros de tropas auxiliares. Paradoxalmente, se há uma batalha dos 300, deveríamos lembrar de Covadonga. Animava a moral das tropas cristãs a sua devoção, bem como a presença de uma relíquia da cruz verdadeira, isto é, da Vera Cruz, cujo símbolo ficará consignado na bandeira das Astúrias, bem como será o primeiro nome do Brasil, o seu nome original, ou nome de batismo. Nas crônicas medievais, a Batalha de Covadonga desponta como um combate cuja ajuda divina foi crucial. Já vimos em um vídeo aqui do canal a importância da fé para a disciplina, sobretudo com relação aos perigos de guerra. Mas além da fé, estamos falando da ocorrência de eventos espetaculares. Afinal, em qual batalha que você conheça ocorreu um espantoso terremoto em plena luta? Pois isto ocorreu na Batalha de Covadonga. Agora imagine um terremoto num cenário como aquele, permeado de desfiladeiros. O resultado não poderia ter sido diferente. Um deslizamento precipitou toneladas de terra e rochas do alto do Monte Subiedes, atingindo os muçulmanos no fundo do vale. Pense agora na moral das tropas cristãs mediante a situação. As crônicas mencionam que até mesmo as flechas e pedras atiradas pelos muçulmanos voltavam-se contra eles. Mais detalhes sobre isto abordarei no final deste vídeo. O fato é que os muçulmanos fugiram apavorados. Os asturianos saíram ao seu encalço. Os cristãos eram poucos, ainda assim, infligiram derrota aos atacantes soberbos, fazendo inclusive com que eles abandonassem a região, que agora serviria como refúgio para os cristãos. O saldo da batalha para os mouros, de acordo com a crônica albeldense, foi de 187 mil mortos, dos quais 63 mil teriam perecido somente durante o terremoto. Apenas alguns poucos soldados escaparam. O general Alcama morreu nesta batalha, com algumas versões mencionando também a morte ou a fuga de Munuza. Do lado asturiano, menos de 20 guerreiros teriam sobrevivido, e por isso mesmo os camponeses tiveram que se juntar a Dom Pelaio perto do fim do combate, ajudando ele a vencer. Agora vale a pena refletir, um punhado de homens rechaçou o domínio muçulmano contra todas as expectativas. Ora, após um longo processo histórico, a Espanha, Portugal e por extensão o Brasil surgiram justamente partindo deste episódio. Se não fosse assim, as linhagens de nossos antepassados não teriam se formado e, com isso, não estaríamos aqui contando ou ouvindo esta história. Se discute se foram mesmo milagres que ocorreram na batalha. Se por um lado alguns poetas espanhóis possam ter aumentado um pouco os ocorridos, o fato é que também os muçulmanos, assim como os iluministas, seguindo tendências anticlericais, tentaram diminuir o ocorrido, e em versões muito tardias por sinal. Com exceção para a crônica moçárabe, contra a qual deve pesar o fato de ter sido escrita sob a pressão da rígida dominação islâmica, todas as outras fontes mais antigas, como as crônicas rotense, albeldense e sebastianense, escritas no período mais próximo possível, são unânimes em constatar a intervenção divina. Agora escreve aqui embaixo seus comentários contando quais foram as suas impressões sobre esta batalha, e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!